Futuros policiais rodoviários federais sem enrolação! Galera, mais uma aula aqui dos nossos domingos, né? Todo domingo eu solto aqui no nosso canal um conteúdo de aula. Aula dentro ali do que vem a ser a nossa teoria dos ovos de ouro. O que são essa teoria dos ovos de ouro, professor Fábio? São os assuntos mais cobrados nos últimos concursos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Agora, não são assuntos que eu pego ali do sovaco e falo que é importante. Não, estatística. É só pegar, gente, as últimas provas da PF, da PRF, a gente consegue mapear exatamente o que realmente é cobrado, né? E é impressionante isso, como assim, tem assuntos que estão vindo nos editais da PF e da PRF e nunca foram cobrados. E o que mais eu vejo aí é aula aqui rolando no YouTube desses assuntos que não são cobrados. Isso é muito legal, quando você tem um conhecimento certo, né? E a aula de hoje, tá? A aula de hoje, cara, a aula de hoje é a seguinte, responde para mim aí aqui no comentário, né? Você tem medo da prova de português nesses concursos da PF e da PRF? Comenta aqui, que hoje o tema que a gente vai comentar aqui, que eu vou falar aqui para vocês, é português, e vou trazer aqui para vocês, sim, os assuntos mais cobrados de português nesses concursos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Então não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, meu filho! O que tá faltando aí para você se inscrever? Então, ó, tem um botãozinho ali, inscreva-se, toca no sino, tem um sino ali que você pode ativar todas as notificações. Quando eu colocar aqui um vídeo de conteúdo como esse aqui, o de hoje, quando eu colocar vídeos de emergência, né? Tem os nossos vídeos de emergência, são vídeos de alguma notícia que aí eu já posto aqui para vocês, e se você tiver ativado ali o sininho, você já vai receber com exclusividade essa informação. Mas vamos lá, minha gente, olha só, para quem já me conhece, né? Segura aí que você já vou entrar aqui no conteúdo. Mas para quem está chegando agora, essas aqui são as disciplinas para os concursos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, né? Então deixa eu pegar aqui a minha canetinha, né? E aí é o seguinte, assim, o que eu quero que você entenda é que todos vocês, né, dá para você se preparar tanto para a PF como para a PRF. Temos aqui na Polícia Federal, temos aqui o cargo de escrivão, de agente, e tem o de policial rodoviário federal. Se você olhar aqui, por exemplo, vamos passar uma linha aqui, as disciplinas para os três é praticamente a mesma coisa. E nos últimos concursos a banca inclusive foi a mesma, né? Nos últimos concursos a banca foi o Sebrasp, tá? A banca foi o Sebrasp. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Tem gente, eu não quero mais o Sebrasp, eu quero que seja o Sebrasp. Então, assim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para esses próximos concursos. Mas o que eu gosto sempre de falar é que dá para estudar para os dois, né? As disciplinas ali são praticamente idênticas, né? E aí, quando a gente vai só para PF, PRF, temos aqui contabilidade, né? Que cai aqui tanto para agente como para escrivão, aí a arquivologia é só para escrivão, e aí tem as disciplinas aqui que são disciplinas exclusivas da Polícia Rodoviária Federal, tá? Muito bem, se a gente somar aqui essas disciplinas, dá 18. Nossa, Fábio, como é que você quer que a gente estude 18 disciplinas? Meus amigos, olha só. Eu sei que tem gente que fala aqui no YouTube que é melhor você focar em um, focar só PRF, focar só PF. Eu parto do princípio que é muito bom, tá? Você focar nos dois, tá? E dá para você focar nos dois, principalmente se você seguir a teoria dos ovos de ouro, seguir os assuntos mais cobrados, tá? Então, assim, eu sei que parece muita coisa, mas se você, por exemplo, estuda os assuntos mais cobrados, né? Os assuntos ovos de ouro, por exemplo, 6 disciplinas, aí esgota esses assuntos mais cobrados. Aí depois você estuda mais 6 e esgota esses assuntos, mais 6 e esgota esses assuntos. Então pronto, ó. Dá sim, dá sim. Se você focar aqui nos assuntos mais cobrados, que é o que eu chamo aqui, essa teoria dos ovos de ouro, dá sim para você estudar para os dois. E é isso que eu trago aqui aos domingos para vocês. Os assuntos mais cobrados de algumas dessas disciplinas. Na realidade, eu quero trazer de todas essas disciplinas esses assuntos mais cobrados. Hoje eu vou trazer os assuntos mais cobrados de português, os tópicos mais cobrados de português. Foca nesses tópicos aqui, que praticamente você vai gabaritar a prova de português nesses próximos concursos da PF e da PRF, tá? Muito bem, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou apresentar aqui para você o edital, tá, verticalizado da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, né? Tá dando até um efeito ali, né? Quando eu falei, meu Deus, será que é Deus? Minha luz de LED ali, Deus, isso é sinal, gente. Rapaz, do nada, vocês viram ali? Olha aí, Deus tá aqui.
É? Ó, tô até com medo aqui de fantasma. Vamos lá, minha gente, vamos lá, presta atenção aqui, vem aqui. Então esses aqui, gente, desculpa, essas aulas de domingo aqui é as aulas mais engraçadas que tem pra mim, tá? Eu me espoco comigo mesmo. Olha só, gente, dá um print aí, tá? Esse aqui são os assuntos, é o edital verticalizado, tá? Então temos aqui esses tópicos, né, que são os tópicos que estão sempre nos editais da PF, da PRF, é bem parecido, tá? É bem parecido. Então temos aqui compreensão e interpretação de textos, tá? Reconhecimento de tipos e gêneros textuais, ortografia, cara, nossa, ortografia. Nossa, Fábio, é para estudar ortografia? Não, meu filho, não estuda essa merda, não. Vamos lá. Domínio dos mecanismos de coesão textual, domínio da estrutura morfossintática do período, tá? Reescrita de frases e parágrafos do texto e correspondência oficial, nessa parte aí do manual da Presidência da República de correspondências, tá? Muito bem. Isso aqui é o edital, né, verticalizado ali, que aí eu quero que você entenda o seguinte, gente, procura não querer estudar esse edital todo. Não vai querer pegar ponto por ponto do edital. Ah, eu vou estudar ali o ponto 1, ponto 2, vou matar ali os 7 pontos aqui do edital. Não procura fazer isso. Procura ser fora do padrão. O padrão, que é o que todo mundo vai querer fazer, né? O padrão é justamente o cara vai querer ir ali desde o primeiro tópico e ele quer estudar isso aqui e aí ele quer riscar, né? Ah, estudei esse assunto aqui. Aí depois ele quer vir aqui. Ah, estudei mais esse outro. Ele quer fazer isso, tá? Ele quer vir tópico por tópico, tópico por tópico. Ele quer vir aqui estudando cada um desses pontos aqui também. Então o sonho de todo mundo é fazer isso, né? É riscar todo o edital ponto por ponto. Só que à medida que você faz isso, tá? Você vai perceber que tem assuntos que não são cobrados. Tem assuntos que não são cobrados. Ou seja, pode acontecer desse edital aí de você perder semanas, meses de preparação estudando um assunto que não é cobrado. Gostaram? Quem quer uma caneca dessa? Comenta aí, eu quero. Se você comentar, eu quero uma caneca caveira, eu sei que você está nesse momento da aula aqui. Você está nesse momento. Cara, bora ver. Quem vai mandar uma mensagem aí? Bora ver se eu vou mandar uma caneca aqui do Justiceiro. Muito linda essa caneca, gente. Muito linda. Olha só. Então, assim, Fábio, o que eu tenho que estudar? Eu já vou apresentar aqui para você quais são os assuntos realmente mais cobrados. E eu vou te dar aqui já a estatística do que aconteceu nos últimos concursos, tanto da PF como da PRF. Esses aqui são os assuntos mais cobrados, tá? Lógico, interpretação de texto, reescrita de frases, morfologia, classe de palavras, semântica e concordância verbal e nominal. Então a gente sai disso aqui, né? A gente sai disso aqui para isso aqui. Então, 100% das últimas provas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal caiu isso aqui, tá? Caiu isso aqui. Então, assim, Fábio, eu não devo estudar os outros assuntos, os outros tópicos? Você até pode. Mas esses aqui que eu estou trazendo para vocês, que são os assuntos ovos de ouro, é bom você dominar esses assuntos, é bom você, sabe, ser um mestre. Questões ali de interpretação de texto, você pegar questões de interpretação de texto do Sebrasp, ó, fazer questões a ponto que você não consiga mais errar nada, nem que você queira. Eu vou errar essa questão de interpretação de texto. Você não consegue, de tão bom que você tá. Então, nesses assuntos aqui que eu estou mostrando para vocês, esses assuntos aqui, você tem que virar o que eu chamo de mestre, entrar no nível mestre, tá? E é estudando, é resolvendo questões, pegando aqui orientações dos professores em relação a esses assuntos aqui. Então, assim, tá acontecendo uma aula no YouTube, aí tá, aula de YouTube, português para PRF. Aí você, isso aqui, tá nos assuntos mais cobrados? Não tá, não vou assistir essa merda. Opa, tá tendo uma aula aqui no YouTube, opa, esse assunto aqui tá nos assuntos mais cobrados? Não, deixa eu ver o que vai acontecer aqui, tá? E é assim que você tem que fazer. E não querer ficar bitolado, como tem muito na internet, eu quero aula, 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 eu quero aula, aula. E aí você acaba se desmotivando, porque é muito conteúdo, é muita coisa,
E você acha que tem que estudar tudo, tem que ser o mestre de tudo, e não é assim. Você tem que ser o mestre naquilo que realmente importa. Desses assuntos ovos de ouro, de português, eu ainda vou trazer para vocês um seguinte levantamento. Nas provas da PF e da PRF, esses dois primeiros assuntos, interpretação e reescrita de frases, envolvem 80% das questões. Então, interpretação de textos e reescrita de frases, 80% das questões de português numa prova da PF e da PRF. Esses demais, 20%. 20%. Fábio, e os outros assuntos? Cara, os outros assuntos nem caem, tá? Lembra que eu falei da ortografia ali? Sabe? O que cai mesmo é isso aqui. É isso aqui que você tem que botar aqui na tua cabeça. Fábio, depois que eu já pegar esses assuntos, estiver dominando, eu posso estudar os outros assuntos? Sim, se você tiver tempo, se o editado não tiver sido publicado, sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Mas eu já vou dizendo para vocês, só isso aqui é coisa pra caramba. Só isso aqui é coisa que não acaba mais. Só classe de palavras ali, meu Deus do céu. Né? São mais de 10, né? Ali são 10, substantivo, verbo, conjunções, né? É muita coisa, né? Pronomes. Então tem muita coisa. Apesar de ser pouca coisa aqui, você pega ali o edital verticalizado e pega aqui o que é ovo de ouro, já tem muita coisa aqui, tá? Já tem muita coisa aqui. Agora, tem um ponto que eu quero trazer aqui para vocês em relação a essa parte aqui de português. Como a prova do Sebrasp, ela não é esse bicho de 7 cabeças no português, como é, por exemplo, outras bancas. Fala aqui para mim no chat, quem aqui já fez prova da Fundação Getúlio Vargas, português da FGV? Fala para mim aqui, eu quero que você comente o que é o português da FGV. Deve ter alguém aqui que está me assistindo que vai falar, cara, é um inferno. E tem bancas que a prova de português é um inferno. É um inferno, não consegue nem acertar. Mal, até os professores, tá? Tem prova de concursos que é a FGV, por exemplo, um professor fala uma coisa, o outro fala outra, quando vem a banca é outra coisa. Então, assim, tem algumas bancas que o português é uma loucura. O Sebrasp, eu posso dizer para vocês que ou você sabe ou não sabe. Não tem assim, eles não inventam a roda. Agora, ele tem ali uma tática de querer te cansar durante a prova. Como o português é a primeira disciplina que vem nessas provas, e vem muito texto, a ideia do Sebrasp é quem vai começar fazendo a prova da PF, da PRF por português, já se cansar. E aí você vai já querer fazer português já no começo, você já se cansa de tanto texto que tem ali, e aí você não vai performar nas demais disciplinas. Por isso que se português não é a tua disciplina dominante, se português é uma pedra no sapato que você tem dessas disciplinas, é bom deixar português mais lá para o final, na hora de fazer a prova. Começa fazendo a prova pelas disciplinas que você mais domina, pelo que eu chamo de pontos fortes. E deixa as disciplinas de pontos fracos mais lá para depois, para o finalzinho da prova, tá? Porque tem tipo assim, ó, olha só. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de questões, e a maioria das questões do Sebrasp é assim, ou você sabe ou não sabe, tá? Essa aqui é uma questão que caiu na última prova da PRF, um texto imenso. Mas a questão, ela só quer saber essa parte aqui, tá? Vamos dar uma lida aqui na questão. A correção gramatical do último período do texto seria mantida, então ela está perguntando aqui, a correção seria mantida, embora seu sentido original fosse prejudicado, se a locução, na medida em que fosse substituída por à medida que, e a vírgula empregada logo após a palavra vida, que é essa vírgula que tem bem aqui, né, fosse suprimida. Olha só. O que está falando aqui? Está falando aqui que se trocar aqui essa expressão na medida em que, pela expressão à medida que, se trocar, o que a questão está falando? A correção da frase seria mantida. Ah, e tirando a vírgula também, né? E retirando a vírgula. A correção da frase seria mantida.
A frase ainda estaria correta. É isso que a questão está falando. Se eu trocar na medida em que, por à medida que, a frase ainda continuaria correta. Mas o sentido da frase seria alterado. Sentido seria alterado. Então aqui, o Sebrasp está querendo saber se você sabe, né, o sentido disso aqui e isso aqui. Na medida em que ou à medida que. É isso que o Sebrasp está perguntando de você. E aí, é aquilo que eu falei para vocês. Ou sabe ou não sabe, minha gente? E aí, por exemplo, tem que saber, por exemplo, essa regrinha aqui, que é uma regra que todo mundo que estuda para concursos desses PF, PRF, tem que saber essa regra aqui. Isso aqui é uma regra velha. É uma regra velha que eu posso dizer, assim, tá? Dessa parte aqui de locução, né? Que fala, a medida que significa um sentido de proporção. Na medida em que é um sentido de causa. Então vamos dar uma lida aqui. Em tais espaços, os indivíduos passaram a ser submetidos às regras e às leis mais rigorosas, mas ficaram mais protegidos na irrupção da violência na sua vida. Na medida em que, aí aqui está um sentido de, na medida em que, de causa. Então isso aqui é uma causa. Na medida em que as ameaças físicas, então é a causa, né? Tornaram-se despersonalizadas e monopolizadas por especialistas. Está um sentido aqui de causa. Se eu trocar aqui por à medida que, vai estar um sentido de proporção. À medida que tem mais ameaças, mais vamos ter ali essa situação que está falando aqui o parágrafo. Tá? Então, se eu trocar, se mantém a correção gramatical. Se eu trocar um pelo outro, sim, se mantém a correção gramatical. Mas o sentido vai ser alterado. Então aqui, a questão está correta. Essa questão aqui está correta. Se eu trocar o na medida em que por à medida que, a frase continua correta, mas o sentido alterado. E aí é o seguinte, minha gente, o que o Sebrasp quer em questões como essa? Que você saiba essa tabelinha que está aí e que você saiba essa daqui, à medida em que, porque nós temos aqui, à medida que. A locução é à medida que. É errado, é errado. À medida em que, isso aqui é errado. Na medida que, aí olha como é que é aqui, na medida em que é o certo. Não existe o na medida que. Então, o que eu quero falar para vocês é que esse exemplo dessa questão, e esse caso aqui do à medida, na medida, isso aqui cai pra caramba em provas, tá? Isso aqui tu tem que memorizar. Mas eu tô querendo aqui trazer para você um exemplo que o Sebrasp é só você entender, ter as aulas e ir memorizando as regras. O que é certo e o que é errado. Porque é isso que ele vai cobrar nessas questões de interpretação, de reescrita de frases, tá? Essa substituição de expressões, de locuções aqui, ele vai fazer muito isso. Mas você tendo essas regras, todas elas mapeadas, tá? No teu fichário, por exemplo, você lembrando disso aqui no dia da prova, né, o que é certo e o que é errado, você não vai ter dificuldade nenhuma. Porque já teve provas que o Sebrasp trouxe essa locução aqui, o à medida que, na medida em que, mas ele falava assim, mantém-se a correção, trocar por isso aqui, por à medida em que, mantém-se a correção, nesse caso não se mantém a correção, porque isso aqui está errado, não vai se manter a correção. E se trocar por na medida que, também vai estar errado, porque não se mantém a correção gramatical. Deu para entender isso aqui mais ou menos, gente? Então assim, português do Sebrasp é um português tranquilo se você estudar os assuntos ovos de ouro e se tornar um especialista nesses assuntos. Como que a gente se torna especialista nesses assuntos?
estudando, fazendo questões, dando tempo para a gente maturar ali o aprendizado ao longo da nossa evolução, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Comenta aqui qual a disciplina. Cara, já teve aqui, ó, já teve aqui no canal. Hoje foi português, né? Já teve português, já tivemos constitucional, já tivemos administrativo, já tivemos penal, processo penal, já tivemos o que? Legislação de trânsito. Cara, comenta aí qual a disciplina que você quer e você quer que eu traga aqui no domingo, dentro aqui desses tópicos dos assuntos ovos de ouro. Tem aqui 2 aulas aqui para você assistir, tá? Assiste aqui alguma dessas aulas, tem mais outras aqui no nosso canal. Muito obrigado, eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau!